problema com o álcool atinge, em média, 25% das pacientes. A cirurgia bariátrica, ela diminui o estômago. Na hora que você come, aquele volume pesa, você para de comer. Só que o líquido não. Ele vai passando tranquilamente e vocês não vão sentindo. Então, a ingestão calórica pode ser muito aumentada. O álcool está diretamente ligado ao reganho de peso. Olá, meu nome é Carla Coelho, eu sou nutricionista formada há 33 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu sou especializada em emagrecimento e atendimento de pacientes bariátricas. Sejam muito bem-vindas ao segundo episódio da série Fora Reganho. Nesse episódio de hoje, iremos falar sobre álcool e bariátrica, tá? E como uma simples cervejinha pode sim chegar a estragar sua bari. E vou apresentar também estratégias para que isso não ocorra, tá legal? Esse tema é de suma importância, gente. O abuso de álcool é uma das principais causas de insucesso na perda de peso e de índice de reganho, tá bom? O álcool está muito associado a isso. Então vamos lá, vem comigo que vocês vão gostar das dicas. Agora, antes da aula de hoje, eu queria falar o seguinte: todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário, tá? Às 19 horas, a gente vai estar disponibilizando novos vídeos dessa série. A ideia é o quê? É que a gente ajude mulheres bariátricas a eliminarem o reganho de uma vez por todas, tá legal? Não deixa de ativar o sininho aqui embaixo do vídeo para você estar recebendo todas as notificações. Combinadas? Agora vamos começar, vou dar a aula propriamente dita. É sabido que depois da bari, muitas pessoas começam a apreciar muito mais o álcool, tá? E normalmente isso está ligado a 3 fatores. O primeiro, a necessidade de prazer. Segundo, a ansiedade e o terceiro, a compulsão propriamente dita. O que acontece, gente? Com a cirurgia e a diminuição do estômago, muitas pessoas não conseguem mais terem tanto prazer com a comida. E aí o que acontece? Começam a procurar novas fontes de prazer. E o álcool, com certeza, é uma delas. Ele é muito fácil de ser encontrado, né? A gente tem álcool aí em todo lugar, bebida, sai para comemorar. O líquido é muito fácil de ser ingerido. E a compulsão, ela vai começando devagarzinho, tá? Quando a pessoa se dá conta, muitas vezes já se tornou um vício. Como após a cirurgia não cabe mais tanta quantidade de comida, alguns alimentos não caem bem, tá? São os efeitos em cada organismo é um. Tem algumas pacientes que, eu não consigo comer carne, Nutri, carne é muito difícil para mim, fica pesado, né? Ou doce também, no caso do bypass, algumas pessoas começam a ter dumping, e a comida que antes era uma fonte de prazer, muitas vezes começa a virar um problema, dói, é difícil, e a pessoa procura o quê? Algo para acalmar, né? Para satisfazer aquela necessidade de alguma coisa. E aí os líquidos, as bebidinhas gostosas, geladinhas, caem muito bem. Elas descem redondo, como algumas pacientes falam, e dão aquela relaxada, né? Uma sensação de prazer, muitas vezes depois de um dia de estresse, algumas frustrações, brigas no trabalho, com a esposa, com o namorado. A bebida parece ser a única amiga nessas noites, algumas solitárias ou outras acompanhadas. Tá? O problema com o álcool atinge, em média, 25% das pacientes e o uso abusivo no período pós-operatório é uma das principais causas na recidiva de peso. Tá? O álcool está diretamente ligado ao reganho de peso. Vamos falar um pouquinho agora sobre o impacto do álcool nas pacientes bariátricas, tá? Qual é o impacto calórico da minha cervejinha, Nutri? Muita gente me pergunta. E das outras bebidas alcoólicas, um vinho? O que eu queria falar com vocês? O primeiro impacto é a ingestão calórica aumentada. As bebidas alcoólicas, em geral, fornecem muitas calorias e poucos nutrientes, tá? Basicamente não tem proteína, vitamina, mineral e por isso elas são chamadas de calorias vazias. Como as bebidas são muito fáceis de serem ingeridas, se não houver algum tipo de controle, algumas pessoas podem extrapolar e até muito o seu consumo, né? E aí a gente vai ter as implicações, não só as calóricas, como também o efeito do álcool no organismo. Outro problema muito sério é que a absorção do álcool pelo organismo após a cirurgia, ela é maximizada, tá? Com a alteração da fisiologia, né, da estrutura do aparelho digestivo após a cirurgia, a substância passa direto para o intestino e é absorvida muito mais rapidamente, tá legal? Além de demorar mais tempo para ser eliminada. O que acontece é que depois da cirurgia bariátrica, a grande maioria das pessoas apresenta uma sensibilidade aumentada ao álcool, tá? A qualquer bebida alcoólica.
Então, com isso, aumenta o risco de quê? Risco de dependência, de outros transtornos. Quem já foi compulsivo por comida pode trocar essa compulsão e passar a ser compulsivo por bebida, tá legal? O terceiro risco, também, além da ingestão calórica bem aumentada, é o efeito que o próprio álcool pode fazer em todo o organismo da pessoa, né? É a compulsão, o alcoolismo. E essa segunda parte não será abordada nessa aula, mas eu não posso deixar de ao menos mencioná-la aqui. Assim como qualquer outra compulsão, o alcoolismo pode trazer sérios danos à vida do indivíduo. Então é alguma coisa que a gente tem que realmente pensar, ter muito cuidado, tá? E evitar ao máximo. Vamos falar da cerveja, tá? Muita gente me pergunta, Nutri, a cerveja? Então vamos lá. Qual é a composição da cerveja, tá bom? Cerveja é uma bebida que ela é produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente da cevada maltada. Acredita-se que tenha sido uma das primeiras bebidas alcoólicas que foram criadas pelo ser humano. Atualmente, a cerveja é a terceira bebida mais popular no mundo, logo depois da água e do café. Tá? Bem legal, né? Então, como eu estava falando, ela é formada da fermentação de vários cereais, normalmente da cevada. E ela possui calorias que chegam de duas fontes. As calorias do álcool, propriamente dito, e as calorias dos carboidratos, que são os cereais, tá legal? E as calorias da cerveja, eu tinha falado para vocês, são basicamente vazias, não tem muito nutriente, tá bom? O carboidrato, ele funciona apenas como uma fonte de energia. Normalmente a gente recebe energia, 60% da energia que a gente recebe são dos carboidratos, numa alimentação mais ou menos saudável, é uma média. Só que como não tem mais nutriente nenhum, não é desejado que a gente receba as calorias por essa fonte, tá bom? O recomendado, depois de uma cirurgia bariátrica, nos 6 primeiros meses o álcool é extremamente proibido. Então nem a cervejinha pode. E a ideia é que o álcool não seja introduzido na alimentação, né? No dia a dia da pessoa. Agora vamos lá, o que acontece? A cerveja, ela dá um pico de insulina, tá? É um carboidrato que é chamado simples, então a absorção é muito rápida. Então as pessoas precisam tomar um pouquinho de cuidado com isso. Esse metabolismo aí da energia, com os carboidratos da cerveja, muita gente fala, comecei a ter uma barriguinha. É porque a absorção desse açúcar, ela é feita de uma maneira muito rápida. É diferente de quando você come, por exemplo, uma batata, porque é um amido, é um carboidrato mais complexo, tá legal? Mas nem todas as cervejas são tão vilãs. A gente tem uma variação aí, não só no nível alcoólico, como também os carboidratos que vão estar presentes em cada uma delas. Então vamos lá. A cerveja normalmente contém os carboidratos simples, tá? Que são esses que podem causar um efeito negativo nos níveis de açúcar no sangue, tá legal? Visto que muitas calorias da cerveja também provêm do álcool, que é usado primeiro no metabolismo como energia, né, preferencialmente, os carboidratos da cerveja são normalmente transformados em açúcar, tá? E aí, depois, posteriormente, eles são armazenados em forma de gordura. Por isso que tem esse processo que leva a gente até a ganhar peso, né? Porém, nem todas essas cervejas são vilãs, como eu estava falando para vocês. A tabela nutricional sempre pode ajudá-lo a identificar quais as cervejas que têm poucas calorias e menos carboidratos. Então, vamos lá. Enquanto algumas cervejas podem conter 30 gramas de carboidrato por garrafa, por exemplo, para vocês poderem comparar, né? A maioria das cervejas claras indicam menos de 10 gramas por porções. Então, vale a pena a gente olhar, né? Pesquisar para saber quais são as melhores aí para estar consumindo, caso seja necessário consumir, quem gostar, né? Normalmente, um valor menor de energia, se você encontrar, né, essa cerveja tem menos calorias, isso vai dizer que essa cerveja ela tem menos carboidratos. Assim como outros alimentos, né, ela deve ser apreciada no máximo uma porção diária, talvez 2 ou 3 em ocasiões apenas especiais. Agora vamos falar um pouquinho de matemática. Como é que é feito esse cálculo calórico do álcool, tá? Só para vocês terem uma noção. O álcool normalmente ele vem expresso nos rótulos em graus Gay-Lussac. Tá? Que nada mais é que a quantidade de álcool em valores percentuais em relação ao volume da bebida. Tipo, qual é o percentual de álcool de uma bebida, tá legal? Para fazer esse cálculo em gramas, a gente usa um fator de correção, que é aproximadamente 8. Então, vamos lá. Cada grama de álcool fornece 7 calorias, tá bom? Só que o total das calorias das bebidas alcoólicas pode variar. Porque, além de termos várias graduações alcoólicas, né, a cachaça vai ser um, a cerveja vai ser outro, cada bebida possui um determinado percentual de álcool na sua composição, né? Além disso, a gente também tem os carboidratos,
né? Que eles podem estar presentes em algumas bebidas, por exemplo, a cerveja, como eu falei, tem a fermentação do cereal, ou até ser adicionado, no caso, por exemplo, de uma caipirinha, que a gente vai lá e de repente coloca açúcar em vez do adoçante. Só que 1 grama do açúcar tem 4 calorias. No caso da cerveja, da caipirinha, a gente soma as calorias do álcool e soma as calorias também do carboidrato. Só que olha só, gente, o carboidrato tem 4 calorias por grama e o álcool tem 7. O álcool tem quase o dobro de calorias do açúcar. O açúcar já é muito calórico, a gente fala, evita doce, só que aí a pessoa vai no álcool e muitas vezes está ingerindo o dobro quase de calorias e de uma maneira muito rápida e fácil. Então o valor total calórico de uma bebida vai ser da composição do álcool e se teve carboidrato, tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui. Nutri, uma latinha de cerveja que tenha 4 graus, por exemplo, Gay-Lussac, né? E ela tem 350 ml. A gente faz uma conta, multiplica, né, o fator do Gay-Lussac, dá 3,2 de álcool por 100 ml. Resumindo, uma latinha de 350 dá mais ou menos 150 calorias, gente, tá? 80 mais ou menos do álcool e mais ou menos 70 aí dos carboidratos. Eu vou estar mostrando aqui uma foto, tá? Com o total de calorias numa cerveja para vocês terem noção dessa composição, tá legal? E depois você ensinar como é que vocês podem comparar a quantidade calórica de várias cervejas disponíveis no mercado para vocês fazerem a escolha. Só lembrem de uma coisa, por exemplo, uma batata doce também tem 150 calorias, mais ou menos, se for grande, uma porção, né? Então, a gente pensar bem, eu vou estar consumindo numa cerveja ou vou estar consumindo num alimento que vai me dar nutrientes, né? Eu sei que tem horas que você não quer o alimento, você quer muita cerveja, mas um excesso, né? Uma latinha é muito fácil beber, 2 ou 3. Vamos pensar uma coisa aqui, se a gente pegar 2 litros de uma cerveja, tomei 2 litros, né? E se a gente tiver 150 em cada lata, num litro, por exemplo, 1 litro são 3 latas, né? Então são 450 calorias. Num litro, gente. 2 litros é 900, é quase a quantidade de calorias que a gente precisa num dia. É muito. A cirurgia bariátrica, ela diminui o estômago, você vai ter uma densidade, né, menor. O teu estômago fica menor, na hora que você come aquele volume pesa, você para de comer. Só que o líquido não. O líquido burla isso, ele vai passando tranquilamente e vocês não vão sentindo. Então a ingestão calórica pode ser muito aumentada, tá? Muito mesmo. Isso aí pode ser a diferença entre você emagrecer ou engordar, chegar na meta ou não. Vamos falar agora sobre as causas do aumento do consumo de álcool. Tá? Apesar de todas as contraindicações, é relativamente comum que os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, eles aumentem o consumo de bebidas alcoólicas depois do procedimento. Tá? Entre as principais condições para que isso aconteça, a gente pode destacar, primeiro, é uma compensação de calorias. Ou seja, a pessoa imagina que após ter emagrecido, né, ela pode beber à vontade e acha que nada vai acontecer. Tá? Eu vou beber, eu não vou engordar, eu já estou restringindo minha alimentação e esse é um dos padrões. O segundo fator, tá, é que depois da cirurgia o paciente sente mais à vontade para ter uma vida social, né? Ele começa a ser mais convidado para sair, para noitada, se aceita melhor, né? A autoestima vai lá em cima e aí essa vida social normalmente está... As saídas à noite costumam ser regadas a álcool, né? A pessoa fica feliz, ela quer comemorar, ela quer celebrar e aí esse é um dos fatores que faz aumentar, tá, o consumo de álcool. E muitas vezes começa um pouquinho, é só hoje uma cervejinha, amanhã 2, mais um drink. E esse é que é o cuidado, tá? Para saber o que está normal e o que está passando por uma compulsão. E aí perder o ponto, né? E às vezes a pessoa bebe o primeiro, bebe o segundo, já fica mais tontinha e não sabe mais o que está fazendo. Aí é a perda do controle, tá bom? O terceiro caso é o caso da ansiedade. A pessoa começa a usar o álcool muitas vezes para acalmar, para tirar daquela realidade, né? Que às vezes tem os problemas do dia a dia, não é só emagrecer, né? A vida é mais complexa, né? E a pessoa começa a ter uma fuga temporária. O quarto ponto, né, que a gente pode ressaltar aqui é a necessidade de prazer. Como eu já havia mencionado, né, os casos que a pessoa comia por prazer e depois da cirurgia não consegue mais esse estímulo com a comida e ela começa uma busca por novas fontes de prazer. Tá legal? O quinto caso aqui que pode ser a própria compulsão. O que é a compulsão? Né? É uma vontade irresistível, né, que leva o indivíduo a realizar determinado ato ou comportar
comportar-se de determinada maneira. O compulsivo faz do desejo um hábito, sobretudo quando algo não vai bem no seu lado emocional, né? Se eu tô nervoso, eu vou lá e tem um padrão, tá? A autoestima cai normalmente quando a pessoa tá com problemas de relacionamento, né? Então alguns gatilhos são motivos para a pessoa estar buscando a fuga aí no álcool, tá? Exemplos, né, de coisas. Eu não posso mais ter prazer na comida, a bebida me conforta. Tá? Eu falo que nesses casos a gente usa mecanismos de compensação, né? Pode ser assim, quem não tem cão caça gato, eu não posso comer, eu vou usar o álcool, tá? É uma forma de compensação, já que eu não tenho, hoje meu dia foi muito difícil, meu chefe tava horrível, brigou comigo, eu preciso de uma cervejinha à noite, né? Então a gente sempre associa, faz algumas associações e compensações, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Gente, agora vamos falar um pouquinho sobre os riscos envolvidos nesse consumo aí de álcool pós-cirurgia bariátrica, tá? A gente já falou um pouquinho das causas que levam a isso estar acontecendo, tá bom? Agora, que riscos que eu tenho, Nutri, se eu consumir álcool? O que pode acontecer? Mas, Nutri, é só uma cervejinha, às vezes é só uma cervejinha, mas uma cervejinha pode ser a quantidade de calorias que vai fazer você chegar na sua meta ou não, além dos riscos que a gente falou. Tá bom? Nada é proibido. A gente sabe que os 6 primeiros meses, sim, a bebida alcoólica é totalmente proibida, que é o tempo que muitas vezes o cirurgião ou a equipe recomenda, cada um tem que seguir o que for da recomendação. Mas por que isso? Gente, o álcool ele pode danificar as mucosas, sim, do seu estômago e do intestino. Além de que ele vai competir para diminuir a absorção de outros nutrientes que são muito importantes nessa fase, tá? O álcool prejudica a absorção do que a pessoa que fez a bari precisa muito absorver nutrientes, tá legal? Então, tem um tempo aí para o aparelho digestivo se readaptar. A bebida alcoólica, ela geralmente só é liberada depois dos 6 meses, tá? Mas o álcool não é recomendado para paciente bariatricado. Além disso, existe uma concentração intensa de calorias, como eu falei, e outra coisa que eu quero falar com vocês é o gás. Muitas vezes o gás, né, ele pode dificultar o processo de emagrecimento. Por esse motivo, a cerveja e refrigerante não são indicados, né, que são as bebidas que são gaseificadas. Podem, né, estar dilatando, né, e aumentando aí o estômago de vocês ou a passagem do estômago para o intestino, tá? Existem pessoas que não podem, né, por terem outras doenças, consumir o álcool, diabético não é recomendado, tá? Quem não tiver nenhuma patologia e quiser um pouquinho de vez em quando, né, pode consumir, mas com muito cuidado. Tá? Com muito cuidado. Muitas pacientes chegam para mim e falam, Nutri, faz tudo comigo, mas não tira minha cervejinha do final de semana. Na verdade, muitas vezes, gente, isso é um ritual. Tomar uma cerveja quer dizer relaxar, né? Eu vou tomar uma caipirinha, vou passear com as minhas amigas, né? Eu já tive paciente que chegou a substituir, por exemplo, a cerveja por um chimarrão. E ficou legal, porque ela tinha aquele ritual. Eu sei que às vezes vocês vão estar com calor e vão falar, não vai substituir, Nutri, tá? Mas até o final da aula eu vou dar várias técnicas e dicas para que vocês possam tentar fazer algumas associações que melhorem, ou trocas inteligentes, tá legal? Os riscos que eu tinha falado aqui, o primeiro é ingerir mais calorias do que o necessário e impactar a sua própria meta da perda de peso. E se vocês não chegarem na meta, a chance de ter reganho é altíssima. O outro é não chegando na meta, né? Isso que eu estava falando para vocês. A chance de reganho é altíssima e a bebida alcoólica muitas vezes já virou um hábito, né? Pela frustração por não ter chegado na meta, a pessoa fica triste e começa a usar o álcool. E aí isso vira um ciclo, tá? O álcool em pacientes bariatricados, muitas vezes, ele é absorvido muito mais rapidamente. Tem uma outra coisa que se chama druncorexia. Vocês já ouviram falar? É uma mistura do transtorno alimentar, do álcool, que pode virar uma nova doença catalogada, inclusive, tá? A gente tem a anorexia, que é não comer. Druncorexia é você beber. Além de você usar muita comida, você usa muito a bebida. Dicas de como reduzir o consumo de álcool, tá legal, gente? Quando vocês forem beber, tentem ingerir bastante água, tá? Qual é a dica? Pode ser água normal, pode ser água com gás, se vocês quiserem, né? Se coloca bastante gelo na água. O ideal é intercalar um gole da bebida, né, alcoólica com um gole da bebida de água. Assim a ingestão calórica vai diminuir e haverá uma diluição aí do álcool ingerido. A absorção vai ser mais lenta, além de estar hidratando vocês e ajudando na saciedade, tá?
A segunda dica é nunca coma de barriga vazia ou estômago vazio, como dizem, porque senão a absorção ela vai ser muito mais rápida, a concentração do álcool vai ser muito elevada, tá legal? E aí vai levar a pessoa a perder o controle muito mais fácil. E aí, perdendo o controle, o que acontece? A pessoa pode ingerir mais quantidade, tá? O fato é, importante não sair do controle. O que eu posso comer, Nutri, quando eu for beber? Olha, vocês podem escolher frutas, morango picadinho, né? Pode ter tirinhas de cenoura, ou não oleaginosas. Ah, vou beliscar um amendoim, umas nozes, umas castanhas, tá legal? Mas também não em excesso para não impactar aí o valor calórico. O que acontece quando a pessoa fica fora de controle é o que a gente não deseja, né? A pessoa começa a beber, perde o controle, né? E aí vai beber uma quantidade maior ainda e a ingestão calórica vai lá no topo. Tente ingerir bebidas com menos teor alcoólico, tá? Nesse ponto, o que eu quero falar para vocês? Façam opções. Ah, eu não vou tomar um uísque, eu vou tomar um vinho suave, tá? Então, dentro da própria bebida, vocês podem escolher a que tenha menor teor alcoólico. E dentro, por exemplo, não, Nutri, eu vou tomar cerveja. Mas aí, como a gente estava olhando, a gente pode analisar as cervejas, as que têm menos calorias, menor teor alcoólico, considerar também os carros. E aí tentar fazer umas opções aí mais inteligentes, tá legal? Que não vão impactar aí a ingestão calórica, nem vocês chegarem na meta e até evitar esse risco do consumo de álcool. O importante de um risco é a gente saber que ele existe, tá? Existe esse risco, então eu vou fazer o quê? Eu vou tratar, eu vou administrar. Álcool, cuidado, eu tenho bari. Né? Pode ser que aconteça comigo, a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Então, se a gente puder evitar, melhor. A quarta dica, se você for preparar o seu drink ou alguém for preparar para você, pedir para diminuir a quantidade de álcool. Sempre usar o mínimo possível do álcool e mais dos outros ingredientes. Tudo se acostuma. Uma dica que eu vou falar é que nem o nosso paladar. Ah, eu gosto muito de açúcar. Vai diminuindo aos poucos, que o paladar vai se acostumando. Então o álcool também. Aos poucos vocês usem essa técnica, vocês vão diminuindo. O mesmo adoçante. Ah, eu quero tirar o adoçante do café, Nutri. Cada vez coloque menos gotas. Vai fazendo suavemente durante a semana. Com álcool a mesma coisa. Tente cada vez colocar menos dose do teor alcoólico. Então a tua bebida, sei lá, se é uma caipirinha, você coloca mais morango, mais limão, né? E você vai sentir mais o gosto da própria fruta. O álcool vai estar ali só para dar um gostinho, tá bom? Agora eu vou dar para vocês a quinta dica. Use e abuse do gelo, tá? Ele é muito legal. Por quê? Porque ele vai acabar diluindo a sua bebida, ele faz um volume no copo, né? A bebida vai render mais tempo. Se tiver com os amigos, você fica ali e dá pra ir enrolando, tá bom? É bem legal. E com a ingestão da água, você vai estar hidratado, você vai sentir menos fome, você vai diluir o álcool. Essa dica é muito boa. Outra dica que eu vou dar para vocês, a dica 6, é experimentem cerveja zero, tá? Zero álcool. Outro dia eu comprei um espumante zero álcool, amei. É um sabor gostoso, eu posso tomar à vontade, não vou ficar tonta, não vai mudar, né, a minha capacidade e não tem esse risco do álcool. Então, coloca numa taça bem bonita, tá? Isso é uma dica que vocês podem estar usando. Existem cervejas, zero álcool, a gente cada vez tem mais opções aí de drinks. Se puderem, façam essa. Sétima dica, escolham as marcas com menor grau alcoólico e no caso das calorias, as que tenham menos carboidrato, tá? Então é um conjunto, não é só olhar o álcool, como eu tinha falado, eu vou escolher qual bebida, mas deem uma olhada também nos carboidratos, no valor total das calorias. Oitava dica, essa vale muito, vocês terem um aplicativo constante instalado no celular para controle da ingestão alcoólica, tá? Esse não é para consultar caloria não, é para lançar tudo que vocês estão consumindo, tá? Eles dão dicas para você ingerir menos álcool e você consegue ali ver, registrar, é o controle. Muitas vezes a gente não sabe, bebi uma, bebi duas, quantas vezes eu bebi na semana? Não, lá vai tudo, tá? Lá vai estar esse histórico e ajuda a gente a se controlar. Um exemplo de um aplicativo desse chama Alcohol Track. Lá fora tem vários, tá? Mas esse eu baixei, ele é bem legal, vocês podem estar utilizando. A nona dica, além da moderação, tá? O que eu quero falar para vocês? Vocês podem beber sem engordar. Aí vocês podem botar alguns controles, tipo, eu não vou beber álcool a partir de meia-noite. Então, se for beber, bebo só de 10 à meia-noite. Estabelecer horários, tá? Isso aí você já consegue fazer janelas. Assim como a gente faz, tem pessoas que fazem jejum intermitente. Eu vou fazer 8 horas de janela fechada ou janela aberta, né? São intervalos. Vocês estabeleçam que limite vão poder estar bebendo. Eu posso beber durante essas 2 horas. E aí
nesse intervalo vocês vão usar as outras dicas, o gelo, faz intervalo, né? Eu posso beber de 10 à meia-noite, mas com intervalos de meia hora entre um copo e outro, entre uma cerveja e outra. Então são técnicas que vão ajudar a diminuir a ingestão total calórica e alcoólica também, tá legal? Agora, a 10ª dica que eu vou dar para vocês, tá? Essa é em relação às calorias. Não é o ideal, mas se vocês precisarem consumir o álcool, tentem tirar o carboidrato daquela refeição, porque aí pelo menos vocês não vão ficar com a ingestão calórica tão alta numa única refeição, tá? Tentem deixar mais aí as carnes magras e os legumes. E aí eu não vou consumir, por exemplo, um arroz, uma batata nessa refeição. Aí a gente consegue não fazer o prejuízo nutricional e consegue fazer um ajuste calórico. Mas não é o ideal, tá? Trocar comida por bebida, nutriente por caloria vazia, tá legal? Cerveja todo dia não é um bom hábito, eu preciso falar isso para vocês, é o mínimo possível, tá bom? A ideia é vocês terem, acima de tudo, saúde, tá bom? Isso é o mais importante. Claro que felicidade e bem-estar, eventualmente para comemorar com alguém, isso vai fazer parte da rotina. Aproveitem que as festas de final de ano estão chegando, né? E vamos fazer o exercício da ressignificação, buscar adquirir também os produtos que vão ajudar. Vamos comprar as essências diet para poder fazer uma soda italiana, vamos ter água tônica diet, vamos ter opções. Tudo é planejamento. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que experimentem, né, as técnicas que foram aqui apresentadas, que tenham cuidado em relação ao álcool, né? A gente já viu aí os riscos envolvidos, ninguém quer estragar a bari, não é isso? Vocês não estão sozinhas, a compulsão é algo bem sério e forte, né? E que a gente só pode combater com um conjunto de pequenas medidas, né? São uma série de ações que vão levar ao sucesso. Tá bom? Vocês tenham determinação e fazendo isso tudo vocês conseguem manter sob controle, tá bom? Não vamos deixar que a cervejinha estrague a bari de vocês, tá bom? E eu queria aproveitar para convidá-las para acompanhar essa série Fora Reganho. A gente vai ter vídeos novos toda segunda-feira às 19 horas. Vocês vão poder acompanhar tanto no IGTV como no YouTube. Agora não deixe de ativar o sininho, tá? Clique no botão aqui das notificações e aí a cada vídeo novo vocês serão avisadas. Tá legal? Ó, foi um prazer, um beijo grande e até o próximo vídeo.